E uma das ideias erradas que nós temos sobre o dinheiro é que o dinheiro traz a felicidade. No Salmo 16, não precisa ler, só vou citar, no Salmo 16, no verso 11, lá está dito que o homem foi criado para satisfazer os seus desejos e desfrutar de tudo aquilo que ele deseja, desde que seja no Senhor. Não existe satisfação plena, não existe contentamento pleno fora do Senhor. O que é que diz Paulo aí em 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 5? Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6, 5? Isso. Continua. Mas é grande ganho a piedade, contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Pronto, tá bom. Então a gente traz essa ideia de que dinheiro traz felicidade. Eu falei a vocês que dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz facilidade. Então se você tem dinheiro, você vai ter facilidade para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Agora felicidade ele não traz. Então a primeira ideia que a gente tem do dinheiro é que ele traz felicidade, e a Bíblia diz que ele não traz felicidade. Felicidade, contentamento pleno só em Deus. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: por que tem tantas pessoas que têm amor ao dinheiro? Paulo diz, é nesse texto aí de 1 Timóteo, que ele diz que o problema não é o dinheiro, irmãos. O dinheiro nunca foi problema. O dinheiro nunca foi problema. O que é o problema? É o amor que nós atribuímos ao dinheiro. Esse é o problema. Quando nós começamos a amar o dinheiro, aí se torna um problema, e um problema grande, porque eu lembro que na primeira mensagem eu disse que nós estamos falando de algo espiritual. Jesus disse: o homem não pode servir a Deus e a mamon. Então não é algo material que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de algo espiritual, porque quando você ama o dinheiro passa a ser o seu Deus. E você passa a adorar, você passa a venerar, você passa a servir o dinheiro 24 horas. Então o dinheiro não é o problema, é o amor que nós atribuímos ao dinheiro. Uma outra questão é que quando a gente tem dinheiro, a gente atribui uma falsa sensação. E por que eu digo que essa sensação é falsa? Qual é a sensação? De que nós podemos comprar tudo e influenciar as pessoas. Aqui, irmão, na Luz Divina, teve uma vez, eu não pedi, que eu não peço nada a ninguém, eu peço a Deus. Eu estava com o meu carro, baixa um pouquinho, estou no microfone aqui. Eu estava com o meu carro, meu Gol, e precisava fazer algumas coisas no Gol, e alguém se prontificou para arrumar. Eu não pedi. Falei, ó, se quiser, eu não estou pedindo nada. Agora, não pensa que fazendo isso eu vou te tratar diferente dos demais. Porque se tu errar, com a mesma medida que eu vou tratar você, eu vou tratar o outro também. Então, não, mas quer... Irmão, dito e feito. A situação acabou acontecendo, e eu não pensei duas vezes se fulano pagou, deixou de pagar o conserto do meu carro. Até porque eu não pedi a ninguém para ninguém arrumar nada. Arrumaram porque quiseram. Porque dinheiro, ele não compra e nem pode influenciar, a não ser que o homem seja um frouxo, um banana, que se deixa comprar e se deixa influenciar pelo dinheiro. Mas a maioria das pessoas tem a sensação de que o dinheiro compra e influencia as pessoas. E não deveria ser assim. Segundo, sensação irreal de segurança. Eu citei aqui o caso da menina lá que está lá gastando 35 milhões de reais para um tratamento inicial de câncer. Irmão, olha, eu não sei não, só Deus na causa. Ela falou esses dias, ela tirou o reto. Mas ela está morrendo, Hã? Então, 35 milhões para morrer.
Por quê? Porque nós temos a sensação de que o dinheiro traz segurança plena e não traz. Que segurança o dinheiro pode trazer contra o ladrão? Nenhuma. O pessoal antigamente não queria morar em casa porque vai para o prédio, o ladrão entra lá e rouba. Então, o dinheiro não pode trazer segurança para a gente. A Bíblia é clara: se Deus não vigiar, quem é que vai vigiar? Quem é que vai guardar? Quem é que vai zelar? Então, essa ideia de que dinheiro traz felicidade, de que dinheiro pode comprar as pessoas, influenciar as pessoas e trazer segurança, ela não é real. Ela é uma doce ilusão que se torna amarga no fim das contas. Vamos ler um texto? Abra lá em Filipenses capítulo 4 e versículo 11. O que diz aí? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ver aí. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está ensinando, irmão, o que é contentamento. Contentamento não tem nada a ver com coisas. Contentamento no Senhor não tem nada a ver com as posses que você tem. Se o dinheiro pudesse trazer satisfação plena dentro do ser humano, por que se rouba tanto? Por que quem tem mais dinheiro, ele quer mais dinheiro? Porque o dinheiro em si não pode trazer contentamento real à alma humana. Só quem pode trazer contentamento real à alma humana é Deus. E somente Ele pode trazer esse contentamento. Nada do que você ganha, nada do que você tem, pode trazer essa alegria verdadeira que você tanto anseia. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos ser felizes. Amém, meus irmãos? Amém. Ninguém quer sentir tristeza. Todo mundo quer ser feliz. Agora, o que é que nós fazemos para viver felicidade plena? Felicidade real. Não felicidade ilusória, de que eu conquistei isso aqui, eu conquistei aquilo outro. Felicidade real e plena você só consegue conquistar se você estiver em Cristo e Ele em você. Amém, meus irmãos? Hoje pela manhã eu falei aqui. O pessoal fala muito de avivamento. É culto que acontece aqui no sábado. Mas o culto foi avivado, foi não sei o quê. Mas chega no domingo, cadê esse avivamento? Cadê esse contentamento? O contentamento é aquele que Cristo produz dentro de nós, independente de como está a nossa situação. Você sente alegria e satisfação plena no Senhor. Dinheiro nenhum pode comprar, mas a gente se ilude com isso. Não, se eu tivesse tanto no bolso, eu acho que eu estaria melhor. Você podia estar melhor financeiramente, mas e tua alma? Como é que tua alma estaria? É como Cristo disse: louco, hoje te pedi não tua alma. O que é que você tem? Para quê? O que você tem para oferecer? O que nós temos para oferecer? Então Paulo diz que o contentamento real é aquele que está em Cristo. Ele diz: eu sei estar contente com tudo, na pobreza, na riqueza, na dor, em toda e qualquer situação, eu consigo sentir contentamento pleno no Senhor. Não dependo de nada fora de mim mesmo. Eu não dependo de nenhuma circunstância da vida, porque o contentamento que Ele dá é aquele que está dentro. Irmão, toda oração minha, uma coisa só eu peço ao Senhor. Eu faço a oração de Davi. A oração de Davi, Salmo 51. Senhor, me dá a alegria da salvação. Me dá a satisfação de saber que eu sou seu filho. Me dá satisfação de saber que o Senhor me chamou, me escolheu para servir a tua obra, para fazer alguma coisa para ti. É essa alegria que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro para ter alegria, irmão. Porque se eu falar que eu preciso de dinheiro para ter alegria, Cristo não resolve o meu problema.
Eu só preciso do Cristo. O que vem depois de Cristo é lucro, meus irmãos. É lucro. Aqui está cheio de pedido de oração, e eu disse na terça ou quinta-feira que o meu está aqui. O meu está aqui. E o Senhor tem usado de misericórdia. Mas eu não faço disso o meu alvo primeiro. O meu alvo primeiro, irmão, não é buscar as coisas dessa terra, porque isso tudo aqui vai ficar. Eu vim nu, e nu eu vou voltar. Eu vim pobre, e vou voltar pobre. Ah, mas quem morre pode ter uma fortuna. Ele morre sem levar absolutamente R$1. Do jeito que ele veio, ele vai. Então Paulo diz: contentamento real eu só posso experimentar em Cristo Jesus. Não tem dinheiro que possa suprir, satisfazer essa necessidade da alma humana. Coloca de novo aí, Nicolas, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 e 18. Veja aí, o que é que diz aí? 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 e 18. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Olha, irmão, olha, Paulo dizendo que a riqueza é uma coisa certa. Década de 90, quando o Collor sequestrou o dinheiro de todo mundo, teve gente que se matou, porque ele sequestrou o dinheiro de todo mundo. E Paulo está dizendo, na incerteza das riquezas, o mundo se treme quando uma bomba sai de lá para cá, porque isso mexe na economia global. Isso mexe no meu bolso, isso mexe no seu bolso. E se minha esperança estiver na incerteza da riqueza, olha, irmão, eu vou ser o mais infeliz dos homens. O que mais que ele diz aí? Mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus não te dá as coisas para você virar escravo das coisas, não, meu irmão. É o que Paulo está dizendo. As coisas que Deus te dá é para você gozar delas. Não é para virar um escravo delas. Não é para virar um servo delas. Não é para ficar preso nelas. Paulo está dizendo, tudo que Deus te dá é para gozar. O que é que diz o verso 18? Que façam bem, enriqueçam em boa. Olha a nossa riqueza, só um minuto. A riqueza do crente é aquilo que ele produz na terra, porque o que conta para Deus não é o saldo bancário. O que conta para Deus é aquilo que você está fazendo para Ele aqui e agora. Qual é a tua riqueza, irmão? Você está rico ou você está pobre nisso? Porque a nossa riqueza, segundo Paulo, é o que nós produzimos aqui em obras. Esta é a nossa real riqueza. Deus está pouco se lixando com quanto você tem lá na conta. Ele quer saber quanto você tem lá na conta celestial. Amém, meus irmãos? Amém. Antigamente, eu nunca vi isso na Bíblia, mas o povo diz que oração é depósito, que está lá no céu depositado lá. E o dia que você precisar, está lá depositado. Qual é o teu depósito? Está muito ou está pouco? Como é que está esse negócio? Como é que está as tuas obras diante do Senhor? Porque é isso que conta para Deus. Amém, meus irmãos? Agora presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O que é contentamento? Presta atenção. Contentamento tem a ver não com plena satisfação de desejos. Agora vem o detalhe. Mas o quanto restringimos nossos desejos àquilo que é essencial para a nossa vida. Contentamento não tem a ver com a satisfação de desejos, mas o quanto nós restringimos os nossos desejos àquilo que é essencial para a vida. O que é essencial para a vida? Essencial para a vida é você ter graça e a misericórdia de Deus na tua vida. Isso é essencial.
Agora, quanto você está disposto a restringir do seu desejo para você ter o essencial na sua vida, que é a presença de Deus em nossa alma? Nós reclamamos muito, porque falta isso, falta aquilo, mas o que é que você tem feito para que a nossa realidade seja mudada, irmão? Eu mudo a minha realidade, todo dia eu estou mudando ela, a minha realidade. Agora, e você, o que você tem feito para mudar a tua realidade espiritual diante do Senhor? Quais são as ações que você tem tomado para você mudar a tua realidade espiritual? Para você sentir alegria, independente de como esteja a sua situação. Para você estar satisfeito exatamente com aquilo que você tem. Para você não ter aquela sanha louca de querer obter uma coisa que está fora do teu alcance. O que é que você tem feito para mudar a tua realidade? Satisfação, desejo não tem a ver com a restrição. Quanto você tem restringido do seu desejo para ter o essencial? O que é o essencial na vida do crente? O essencial na vida do crente é vida espiritual, meus irmãos. Amém? Se você tem saúde no corpo, Deus te dá força para você alcançar o bem material. Agora, se você tem bem espiritual, se você tem saúde espiritual, Deus te dá força para você crescer em graça diante do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a tua poupança? O que é que você tem feito para enriquecer em obras diante do Senhor, para você sentir alegria, para você sentir satisfação diante do Senhor com as coisas que você tem? Hoje a loucura é tanta que estão se matando para ficar bonito, para ficar belo. Vai lá, bota um troço desse tamanho dentro do bucho para arrancar a gordura, vai lá, fura, hemorragia e cai duro no chão. Outros tomam tanta porcaria, tanta bomba que o coração não aguenta, cai duro no chão. Outro vai lá no como é que chama lá da funilaria, vai lá, faz uma funilaria toda, fica mais feio do que antes, porque feiura não tem coisa que dê jeito, meus irmãos. Você é feio, se contenta com a tua feiura. Olhe no espelho, eu sou feio, mas sempre tem uma tampa para mim. Mas a nossa satisfação é tanta que a gente mexe em tudo. A gente mexe no corpo, a gente mexe na cara, a gente mexe em tudo que dá para mexer, porque a insatisfação é tanta que a gente faz alguma coisa para ver se essa insatisfação ela passa. Mas a insatisfação humana, ela só pode ser suprida pela presença poderosa, pela presença gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu consigo ser feliz, eu consigo ter paz, eu consigo ter tranquilidade com aquilo que eu tenho, porque eu tenho o que eu mais preciso, que é a presença de Deus dentro da minha alma, para me dar suporte, para eu aguentar a vida dia a dia. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro pode comprar facilidade, mas felicidade ele não te dá. E quando você morre mais duro do que você estava, porque você não leva nada. E Provérbios diz isso: o homem trabalha, morre e deixa tudo aí para outro desfrutar. Nós acabamos de ler: tudo que o Senhor nos dá é para gozar, é para desfrutar, porque você vai morrer, irmão. Você tem um dinheirinho? Goze, aproveite, use, porque tu vai morrer. E a Bíblia está dizendo: se o Senhor está te dando, é porque Ele quer que você aproveite, use, goze, para a glória do seu nome. Eu falei logo no início que o projeto de Deus de prosperar nós, os crentes, não é para acumular riqueza. O projeto de Deus de nos dar bens materiais, dinheiro, é para nós gozarmos do fruto do nosso trabalho e ajudar aquele que necessita. Essa é a razão, é a lógica de Deus para prosperar um crente.
Porque só Ele pode trazer alegria, só Ele pode trazer satisfação e mais ninguém. Paulo usa aqui, irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele usa 3 argumentos para dizer que o dinheiro em si não traz felicidade. Primeiro argumento: a morte, nós somos destinados para a eternidade. Esse é o primeiro argumento que ele usa, em 1 Timóteo 6, 7. Nós fomos destinados para a eternidade. E o dinheiro é temporal. Você usa aqui agora. E você usa o que você tem. O que você não tem como. É por isso que o povo se endivida. Sabe por que o povo se endivida? Se enrosca. Porque gasta o que tem e o que não tem. Então, o primeiro argumento de Paulo: nós fomos destinados para a eternidade. O dinheiro é temporal. Se você fizer do dinheiro o teu Deus, a eternidade você não terá. Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Então o primeiro argumento de Paulo é: nós somos destinados para a eternidade. O dinheiro não, porque o dinheiro é temporal. Você sabe que o dinheiro não é nada. Não é nada. Não é nada. Esse papel que você pega no bolso aí, isso aí não é nada. Não é nada. Quem é que atribui valor? Quem atribui o valor somos nós. O papelzinho nada, é nada. Nós atribuímos valor. O mercado atribui valor. Dizendo isso, qual é o valor que você tem atribuído à tua vida espiritual? Qual é o valor? O que é importante para você? O teu sono? A tua tranquilidade? O teu bem-estar? O que é importante para você? Qual é o valor que você tem atribuído à tua vida espiritual? Porque nós atribuímos um valor ao papel e ele vale. Agora, qual é o valor que você atribui à tua própria vida espiritual? Como é que você trata a tua vida espiritual? Tipo assim, não, hoje... hoje não, amanhã. A Bíblia diz que nós temos uma alma e que uma hora Ele vai pedir conta desta alma. E qual é o valor que você mesmo tem dado à tua alma? Irmão, vocês já perceberam que eu não fico falando para vocês ir para a escola dominical, não. O Gilvão faz esse trabalho. E explico por quê. Porque eu atribuo valor à minha alma. Agora você atribui valor à sua alma se você quiser. Se você achar que tua alma ela é preciosa, se você achar que tua vida é preciosa, então você vai atribuir valor às coisas dos céus. Agora, quando nós não atribuímos valor à nossa própria alma, irmão, nada para você vai ter valor, absolutamente nada. Agora, se você atribuir um valor de que tua alma ela é eterna, de que tua alma precisa de Deus, que tua alma tem sede de Deus, meus irmãos, então ninguém vai precisar falar nada para você, você vai fazer simplesmente porque você diz: a minha alma é muito valorosa diante do Senhor e eu preciso cuidar deste presente que foi dado por Deus. Amém, meus irmãos? Qual é o valor que você tem atribuído à sua própria vida espiritual, meus irmãos? Senhor, a minha alma é preciosa. Qual é o desejo? Qual é a fome? Quando nós atribuímos valor à nossa alma pede tudo o que é dos céus, meus irmãos. Tudo que é dos céus a tua alma pede. Então, qual é o valor que você mesmo tem atribuído à sua própria alma? Então, o primeiro argumento de Paulo é: nós somos destinados à eternidade. O dinheiro é temporal. Tudo é temporal.
Mas nós não, nós somos destinados para a eternidade. Segundo, a felicidade não está no acúmulo das riquezas. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 6. Coloca aí, Nicolas. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A felicidade não está no acúmulo das riquezas, mas no contentamento do que eu tenho agora. Você está satisfeito, irmão, com o que você tem agora? Você consegue achar satisfação, alegria com o que você tem agora? Ou você precisa de mais alguma coisa? Ou você consegue olhar para você mesmo, para ti mesmo, e dizer, não, eu estou satisfeito. Eu tenho contentamento com o que eu tenho exatamente agora. O que você tem? Ah, não tenho muita coisa, mas eu estou feliz. Eu estou satisfeito. Esse é o problema da insatisfação. Porque nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nós sempre queremos mais do que temos. Mas Paulo está nos ensinando que o contentamento real é com aquilo que eu tenho exatamente agora. Então a pergunta é, irmão, qual é a alegria que tem dentro de você aí? Qual é o contentamento que tem dentro de você aí? Você precisa do quê? Ah não, pastor, eu precisava de para ficar assim 100%, uma coisinha a mais lá na conta, um carrinho melhorzinho, uma coisinha a mais. Ou você pode dizer, não, eu tenho felicidade, contentamento exatamente agora com aquilo que eu não tenho, até com aquilo que eu não tenho, eu tenho contentamento. É o que Paulo está dizendo. Eu tenho contentamento com o que eu tenho agora, e até com aquilo que eu não tenho, eu consigo sentir contentamento, porque eu sei que se eu não tenho, primeiro, é porque eu não tenho condição de ter. Segundo, é porque Deus não quer me dar aquilo que eu quero. E quando Ele não quer dar aquilo que eu quero, é bênção de Deus também, pode se contentar. O que é que diz aí em Hebreus 13:5? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Você tem contentamento agora com o que você tem? O que é que você tem? Segundo o texto que nós estamos lendo, Cristo. Cristo é suficiente para ti, irmão? Não minta não, hein? Ele é suficiente para ti? Agora aí, enquanto eu estou falando aí, você está me ouvindo, você consegue sentir paz e alegria na alma só com Cristo? Ou você precisa de mais alguma coisa? Ou você precisa que Ele te dê mais alguma coisa? É o que Ele está dizendo aí, o autor está dizendo aí. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. A maior riqueza nossa é Cristo em nossa alma. Se Cristo está na minha alma, na sua alma, eu sinto contentamento. Sabe por quê? Porque não te deixarei, nem te desampararei. Se Cristo está aí, irmão, não tem espaço para ficar triste a vida toda não. E nem se rastejando feito verme a vida toda não. Porque Ele diz que Ele não nos desampara. E Ele não tem prazer em ver os seus filhos cabisbaixos. A alegria de Deus é ver os seus filhos satisfeitos com Ele, e não com aquilo que Ele vai dar a você. Você está satisfeito com Ele ou com aquilo que Ele vai dar? Porque a lógica do mundo é, eu só tenho alegria com aquilo que Ele me dá, nele eu não tenho. Então quer dizer, se Ele não me der nada, tá, estou fora. Não, é o que Ele está dizendo. Eu me contento com aquilo que eu tenho. E nós temos a maior riqueza do mundo, que é o Cristo dentro de nós. Irmão, isso aqui que eu estou falando não é história da carochinha, nem viagem na maionese. Isso aqui que eu estou falando, ou você vive, ou você não vive. Ou você experimenta, ou você não experimenta.
A minha briga antigamente, irmãos, era a seguinte, que o pessoal dizia que batismo no Espírito Santo era só depois da conversão. Não vou entrar nessa polêmica aí não. Mas a verdade é uma, que tem muito de nós, e quando eu digo nós, eu digo no âmbito geral, que só está, mas não tem dentro lá essa chama que arde, que pulsa, que faz ele vibrar pelas coisas do céu. Falta aquela experiência real, aquela experiência verdadeira, que você consegue glorificar ao Senhor, que você consegue sentir felicidade no Senhor com absolutamente nada, só pelo fato de você ter Cristo como seu Salvador. Amém, meus irmãos? É isso que a gente precisa. Se nós começarmos a viver Cristo de verdade dentro de nós, o mundo vai ficar colorido. Sabe por que o mundo fica cinzento? Porque o Cristo não está lá dentro. Porque se o Cristo está lá dentro, o mundo fica colorido e nada pode te abalar. Nem falta de dinheiro, nem falta de saúde, nem falta de nada. Irmão, eu fico pensando na mim mesmo. Digo, Jesus, se eu cair podre, será como é que eu vou me comportar? Será que eu vou continuar adorando o Senhor? Será que eu vou continuar glorificando o Senhor? Mesmo diante da doença, de tudo, será que eu vou continuar dizendo que o Senhor é bom? Dizendo que a sua misericórdia, ela dura para sempre? Então é por isso que eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu me contento com aquilo que eu tenho, com aquilo que Ele me dá, e continuo dando glória a Deus, aleluia, porque Ele é bom. Porque Ele está dizendo que Ele não nos desampara. Qual foi o dia que Ele te largou? Qual foi o dia que você contou com Ele e Ele não estava ali presente para lhe ajudar? Qual foi o dia que você pediu socorro a Ele e Ele não veio ao seu auxílio? Porque todos aqueles que buscam o Senhor, buscam o auxílio do Senhor, Ele está sempre pronto para nos ajudar e para nos auxiliar para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver, irmão. Você entendeu? A riqueza de um homem, ela se dá pela capacidade que ele tem de viver sem tudo aquilo que ele deseja. Essa é a riqueza do homem. A minha riqueza, a sua riqueza é proporcional à nossa capacidade de viver sem tudo aquilo que nós queremos. Os irmãos entenderam? Aí está a nossa riqueza. A capacidade de viver sem tudo aquilo que precisamos, mas conseguimos sentir satisfação no Senhor e saber que no Senhor nós temos todas as coisas. Nós passamos pela pandemia. Alguém daqui da Luz Divina morreu? Ficou internado? E vários irmãos pegaram essa diabo dessa doença. Mas o Senhor esteve conosco todos os dias. Não deixamos de pagar nenhuma das contas que nós tínhamos. Pagamos todas as contas, não devo nada a ninguém. Por quê? Porque o Senhor não tem nos desamparado. Então a real alegria, a real felicidade é quando você consegue viver sem tudo aquilo que você precisa ou deseja, mas acha satisfação somente no Senhor e somente no Senhor. Aleluia. Terceiro, o desejo desenfreado por riqueza leva você à ruína. É o que nós acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. O desejo de possuir riqueza tem levado muita gente à ruína. Sabe qual é a ruína do crente que corre desembestado atrás do dinheiro? Se afastar do Senhor. E não são poucos os que andam por este caminho.
Quando eu começo a buscar a riqueza, quando eu começo a querer buscar os bens dessa terra, isso vai me levar à ruína. E a maior ruína que pode acontecer na vida de um crente é ele se afastar de Deus, esquecer Deus e achar que ele pode tudo. Mas, irmão, chega uma hora que acontece como um filho pródigo. Ele fica na lona. E aí ele vai lembrar: eu preciso voltar para a casa do Pai. Dinheiro não traz felicidade a ninguém. Dinheiro traz facilidade. Felicidade real, meus irmãos, só em Cristo Jesus. Minha pergunta para vocês é: qual é o valor que você tem atribuído à sua própria alma? Porque se você atribui um valor que sua alma é eterna e que sua alma precisa de Deus, você pode ter certeza que você vai buscar os bens espirituais. Você vai se preocupar mais com as coisas dos céus do que com as coisas da terra. E se preocupando com as coisas dos céus, você pode ter certeza que não vai te faltar nada, porque Ele não nos desampara. Amém, meus irmãos? As palmas louvam o Senhor. Semana que vem, se ele não vier, a gente continua nesse mesmo assunto. A nossa irmã Raquel, nosso irmão Jefferson saiu e vamos louvar e nós vamos encerrar o nosso culto. Pode vir, venha, não saiu à toa. Venha cantar e nós vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor. Fique de pé, vamos orar e vamos ouvir o louvor. Depois nós vamos dar a bênção apostólica e você vai em paz para sua casa. Pensando nisso, irmão, qual é o valor que você tem atribuído à tua alma? Aleluia! Porque se você atribuir o valor corretinho, você vai fazer o que precisa. Oremos. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus bendito, por mais um noite que passamos aqui em Tua presença, Pai querido, pela Tua palavra que foi entregue ao nosso coração. Que o Senhor nos leve a paz, ó Pai bendito, nos dê uma noite abençoada e uma semana igualmente abençoada, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse hino e eu já dou a bênção.